Passo a palavra, por 15 minutos, à senhora Leila Herédia, do CVV, Centro de Valorização da Vida. Aqui. Boa tarde a todos, boa tarde aos integrantes da mesa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Então, meu nome é Leila, eu sou do Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Nós somos formados basicamente por voluntários, somos cerca de 2.000 voluntários em todo o país, espalhados em cerca de 70 postos. E o nosso trabalho consiste basicamente na escuta. A gente ouve as pessoas falarem sobre os problemas que elas estão sentindo ali naquele momento, sobre as emoções, sobre o que se passa dentro dela ali naquele momento e que, às vezes, ela não tem com quem compartilhar. Então, essa nossa escuta é uma escuta sem julgamentos, não diretiva, uma escuta que a gente chama de escuta empática. A gente entende que a prevenção ao suicídio é um trabalho para muitas mãos. Todos nós, de alguma forma, temos que nos envolver nessa questão e atuar junto. O CVV é uma das pontas dessa rede de prevenção ao suicídio, da qual fazem parte médicos, terapeutas, as pessoas que estão à frente das políticas públicas, sociedade, ou seja, todos nós, de uma ou outra forma, podemos participar dessa rede de atuação. Então, como eu falei, o CVV é formado por voluntários que fazem um trabalho humanitário. Nós somos uma das ONGs mais antigas em funcionamento no Brasil. A gente existe já há 55 anos, sempre de forma gratuita. Nós somos associados ao Befriends, que é uma entidade internacional que atua também na prevenção ao suicídio e congrega várias entidades similares do gênero espalhadas pelo mundo. E temos o título de utilidade pública também. Para ser voluntário do CVV, basta ter mais de 18 anos, dispor de algumas horas semanais, e os voluntários eles passam por um que a gente chama de curso, que é ali para eles aprenderem a ouvir, tem uma parte teórica também, no qual eles vão desenvolver exatamente essa escuta. O nosso trabalho tem como base o sigilo e o anonimato, ou seja, tudo que a pessoa fala ali fica entre ela e o voluntário, é um compromisso, é um pilar para o CVV. O sigilo, não julgar a pessoa e manter o anonimato dela naquele momento em que estamos conversando. E o nosso trabalho tem como base a psicologia humanista. Basicamente, é baseado em Carl Rogers, com abordagem centrada na pessoa, que é exatamente isso que eu falei há pouco, a questão de você não julgar, de você ter uma escuta empática, de você respeitar o outro, acolhê-lo, deixar com que ele fale livremente sobre as emoções que ele está vivenciando, e naquele falar, ele encontre dentro dele mesmo as soluções para os problemas pelos quais ele está passando. A gente sempre gosta de falar que o nosso trabalho não é terapia, então a gente não substitui de forma alguma a ajuda profissional. A gente faz parte desta rede de atuação. E aí eu trouxe para vocês os dados, que são os dados de suicídio. A gente tem um suicídio a cada 40 segundos no mundo, enquanto eu estou falando aqui, várias pessoas em algum lugar do mundo estão se matando. Nós temos um suicídio a cada 45 minutos no Brasil, e esse índice é crescente, como o Ministério da Saúde apontou no último boletim epidemiológico divulgado. São cerca de 800 mil suicídios no mundo, cerca de 800 a 1 milhão já. Uma pesquisa da Unicamp aponta que pelo menos 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em cometer suicídio em algum momento da vida. E por que é importante a gente falar disso? Porque em 90% dos casos o suicídio é prevenível. Então, isso quer dizer que 9 entre 10 pessoas que se suicidam poderiam ter a morte evitada.
Então, nós do CVV realizamos cerca de 1 milhão de atendimentos por ano e firmamos uma parceria recente com o Ministério da Saúde, um acordo de cooperação, no qual nos foi concedido um novo número de atuação, o número 188, que ele passa a ser um serviço de urgência e emergência, com a ligação também gratuita, o pulso telefônico também gratuito. Até então, o serviço do CVV era gratuito, e ele continua sendo, mas a pessoa que ligava para o CVV, às vezes, ligava e a ligação caía, porque o crédito acabava, ou seja, ela tinha que pagar o pulso telefônico. Então, por meio desse acordo de cooperação técnica, isso não acontece mais, e esse serviço já está implantado, ou seja, já estamos atendendo pelo 188 em 9 estados. Aí aqui eu trouxe alguns números também, que o suicídio é a segunda principal causa de morte no mundo, entre jovens, entre aqueles que têm entre 15 e 29 anos, mata mais do que acidente de trânsito, mata mais do que HIV. E o que acontece com a pessoa ali naquele momento que ela se mata, né? Na realidade, ela está comunicando um sofrimento intenso, ela não sabe como ela pode se livrar daquela dor, que para ela, naquele momento, se tornou insuportável. Então, o que elas querem matar ali na realidade é o sofrimento com o qual elas não conseguem conviver. Elas chegam num nível tal de sofrimento que elas não conseguem mais viver com aquela situação. A gente costuma dizer que é como se fosse uma panela de pressão, prestes para explodir. Então, ali a gente tem as pressões que a gente sofre externamente, a gente tem os nossos problemas usuais, que são os nossos problemas do cotidiano, temos as pressões internas, temos os sentimentos desagradáveis que vivem dentro de nós, e aí a gente fica buscando fazer alguma coisa para aliviar, né? Aquela pressão fica ali constante, a gente precisa falar sobre ela, a gente precisa tirar essa tampa para que a gente se resolva internamente, para que essa pressão seja reduzida quando ela chega num limite insuportável. Não, na realidade, o que existe nas pessoas é uma ambivalência entre o sentimento do instinto de sobrevivência, ou seja, todos nós temos essa pulsão pela vida dentro de nós, a gente quer viver, e o sofrimento que está insuportável. E aí o CVV ele vai atuar também como um pronto-socorro emocional. Por quê? Porque a gente funciona 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. E muitas vezes a pessoa busca ali, ela quer falar, ela não está bem, e ela vai nos buscar na madrugada, naqueles momentos que ela não tem com quem falar, naqueles momentos que ela não tem um familiar próximo, não tem um amigo. E muitas vezes, assim, não é só para comunicar um sofrimento. Às vezes a pessoa também quer falar de alguma coisa, uma alegria, e ela também não tem com quem conversar. Então, por isso, a gente está lá nesse momento para ouvi-la. A questão do falar é importante, da pessoa se expressar como ela está sentindo, como você se sente, como você está. A gente fala que esse é um questionamento que qualquer um de nós pode fazer, ao ver uma pessoa próxima que não está bem, uma pessoa que não está legal, a gente perguntar como você está, o que você está sentindo. Ali, às vezes, nessa fala que você não está julgando, mas você está dando uma abertura para a pessoa comunicar o que ela está passando ali naquele momento, você vai poder ajudá-la de uma ou outra forma. E a outra coisa também importante destacar é a necessidade de se desenvolver as habilidades emocionais desde a infância. Então, quando a gente brinca que quando a criança cai, a gente corre para falar para ela, não doeu, não doeu, não doeu. Então, ali fazendo com que ela engula aquele choro e siga, né? Não, dói muito. Né? Então, se ela caiu, se esfolou, se machucou, se quebrou um braço, dói e dói muito. Então, a gente tem que deixar que a criança, desde muito cedo, vivencie aquela dor que ela está passando, aqueles sentimentos, até para ela identificar quais são as emoções que ela está vivenciando de fato. E também que aprenda a lidar com as frustrações, com as decepções, com todos esses sentimentos que vão formando o nosso ser. Desculpa. Então, com essa questão
da morte, do número de mortes crescentes por suicídio entre os jovens, surgiu o CVV Web, que a gente pensou assim, onde estão as pessoas mais jovens? Né? Onde que a gente vai falar melhor com esse público? Então, surgiu o CVV Web e todo um trabalho junto às redes sociais. Hoje, se a pessoa digitar lá no Google, suicídio ou quero me matar, uma das primeiras opções que aparece é o do CVV. 70% das pessoas que acessam o CVV na web, eles acessam pela primeira vez e 30% são retornos. Agora, a gente observa que 1/3 das pessoas, elas falam abertamente, comunicam abertamente o desejo de morrer, o desejo de se matar, o desejo de se suicidar. E a gente não está falando aí da automutilação, do cutting, dessas outras comunicações que são próximas. A gente está falando do desejo aberto, da pessoa que fala claramente que ela quer morrer. No chat, ao contrário do telefone, a gente tem algum tipo de estatística, porque lá é possível que a pessoa fale o nome e a idade, caso ela queira. E a gente observa também que o número de pessoas, como a gente imaginava, que busca o CVV na web, está naquela faixa ali de 17 a 30 anos, onde a gente chega a ter um pouco mais de 30% dos nossos atendimentos. E o que a gente oferece? Né? A gente costuma brincar dentro do CVV que a gente, na realidade, a gente oferece uma escuta. Né? E o que é essa escuta? É um acolhimento incondicional, então a gente deixa que a pessoa expresse livremente o que ela está passando, seja ele qual o problema for. Seja ele aqueles problemas que, às vezes, a pessoa não tem coragem de falar nem para si mesmo. O não julgamento, ou seja, a pessoa também pode falar livremente, sem censura sobre o que ela está sentindo. O anonimato, ela pode ter a garantia do sigilo. A disponibilidade 24 horas por dia, em qualquer momento. Esse acordo de cooperação que foi firmado com o Ministério da Saúde, foi feito um programa inicial, um programa piloto no Rio Grande do Sul, por conta do incêndio na Boate Kiss e também do alto número de suicídios no Estado. Então, foi feito um acordo lá, e naquele setembro de 2015, quando o acordo começou a funcionar, a gente tinha uma média de 4.500 ligações. Esse número subiu para agosto agora para 58.800 ligações, então foi um aumento de 13 vezes superior. Em 2 anos do serviço gratuito, a gente teve quase 700 mil chamados. Esse é o material de divulgação que a gente está usando com os estados que estão fazendo parte dessa rede gratuita, que são Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que foi anterior. Então, com esses estados que entraram agora, desde 1º de outubro, a gente passa a atingir cerca de 40 milhões de brasileiros. E, para vocês terem uma ideia, antes da implantação do 88, 70% das ligações que a gente tinha era de telefones fixos. Hoje, a maioria são de telefones celulares. Então, nos últimos 3 meses, para vocês verem como a ligação gratuita facilita o acesso ao serviço dessas pessoas. Até 2020, a previsão é que todo o Brasil esteja interligado nessa rede de ligações também gratuitas, de norte a sul, fazendo parte do 188. A ideia é justamente quebrar fronteiras, tornar o acesso fácil para qualquer um. Aqui só mais um número para corroborar essa situação do aumento, do incremento de ligações. Então, até junho, a gente teve 320 mil ligações, e ao longo de todo o ano de 2016, foram 200 mil. Uma outra coisa que a gente conseguiu foi uma parceria com o Google para o desenvolvimento de um aplicativo, para a gente começar a atender também essas pessoas pelo celular, mas digitando, né? Então, facilitar o acesso a quem precisa conversar, tornando também, não só o nosso site, mas esse aplicativo, uma forma mais responsiva, que as pessoas consigam mais intuitivamente falar conosco ali pela plataforma. Então, nos próximos meses, esse aplicativo deve ser lançado, ele já está em fase final.
E um outro braço que nós temos é o que a gente chama de CVV Comunidade. O que é isso? A gente vai até o cidadão. Então, a gente vai aos CAPs, às unidades básicas de saúde, a gente dialoga com comunidades, vai a escolas, sempre levando a nossa filosofia, que é da escuta ativa. Então, são palestras, são rodas de conversa após exibições de filme, são cursos voltados para o desenvolvimento da escuta, principalmente no CAPs e nas unidades básicas de saúde, onde os profissionais de saúde precisam, muitas vezes, disso, e aí os gestores nos convidam. E aí eu queria, já concluindo, falar para vocês que a gente sabe que a gente não salva o mundo, né? Mas assim, a gente faz parte de uma rede que proporciona a oportunidade do desabafo, o alívio para essas pessoas que neste momento estão vivenciando essa panela de pressão, como a gente falou, o adiamento muitas vezes do ato, porque ela tem a oportunidade de falar ali, de rever o que ela está sentindo, até de repensar a situação do momento difícil pelo qual ela está passando. A decisão da busca de ajuda profissional, porque às vezes na própria fala ela entende isso, a necessidade de buscar ajuda profissional. E por fim, falar dessa necessidade da gente quebrar o tabu, né? Ainda existe muita dúvida, muito preconceito sobre a gente falar ou não de suicídio. É importante falar sim, porque como antes, o câncer era também um tabu, as pessoas não falavam sobre o câncer, elas falavam, está com aquela doença, está com aquele mal, a palavra, inclusive, não era dita. E isso é uma mudança bastante recente, de uns 20, 25 anos, talvez, e foi necessário muita campanha, muita atitude mesmo da sociedade para que essa mudança ocorresse e hoje as pessoas falassem mais livremente. E a gente percebe que com isso, com as campanhas, com a informação, que é um instrumento importante para se mudar essa realidade, houve uma reversão dos quadros. Então, aí, lembrando Rubem Alves, da importância, né, ele fala que vê muitos cursos de oratória, mas nunca tinha visto nenhum curso de escutatória. Um dos nossos cursos até foi lançado com base na fala do Rubem Alves. Então, é isso, a importância da gente ouvir, como ele já citava. Aqui, concluindo, eu deixei todos os nossos canais de atendimento no nosso site, em cvv.org.br. Tem o endereço de todos os postos em funcionamento no Brasil, o acesso direto ao site, a forma de ligar para o 141, em breve também a gente está fazendo uma alteração para que do próprio site seja possível ligar e, por meio de voz sobre IP, falar também via 188, o nosso acesso por Skype e e-mail. É basicamente isso, gente. Obrigada pela atenção. Agradeço a senhora Leila Herédia pela sua exposição.